Entendendo a Notícia, com Cláudio Teheran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes, seguidores do Sistema Maior de Comunicação. Da participação na sexta-feira para cá, nós tivemos no meio o sábado 22. E tudo mudou, porque o ex-presidente da República foi preso. Tudo talvez tenha sido dito durante esses últimos 2 dias, essas últimas 48 horas. Então, o comentário de hoje faz uma opção por avaliar as coisas do ponto da psicologia forense, aquela que investiga os crimes. Então vamos lá. Bolsonaro não está doido, Bolsonaro não é doido, nem ficou doido. Bolsonaro é transgressor, ou seja, é uma pessoa que, do ponto de vista da psicologia forense, é tida e a vida como irrecuperável. Por quê? Porque ele comete o crime, ele persiste no crime, ele segue no crime, mesmo quando as penas são aplicadas a ele. Aquele filho, Eduardo Bolsonaro, foi para os Estados Unidos a mando dele. Aquilo não foi sem a anuência dele, pelo contrário. Eduardo achava mesmo, assim como Bolsonaro também acha, que poderiam criar o caso que criaram nos Estados Unidos em benefício próprio do condenado. Ao mesmo tempo, havia advogado constituído para defendê-lo na forma da lei. E na forma da lei, o Bolsonaro perdeu. E perdeu por quê? Pelos crimes que ele cometeu, todos eles tipificados no Código de Processo Penal, todos eles previstos na Constituição. Se tem uma coisa que marca a conduta e provavelmente a história de vida desse homem, é que ele não recua. Ou seja, acontece o delito, ele comete o crime e aí vem as táticas: vitimização, misturar Deus com política, atacar o juiz, atacar aquele que diz isso não pode, isso é contra a lei. E aí isso vem se repetindo e depois é replicado pelos seus asseclas, pelos seus seguidores, pelos seus aliados, não é mesmo? Tem um vídeo que circulou neste final de semana do Alexandre Ramagem confessando um crime, ou seja, ele realmente fugiu do Brasil. Fugiu depois de cumprir ordens ilegais de crime do Bolsonaro. Ramagem era delegado federal. Ramagem sabia que o Bolsonaro pediu para ele fazer uma ABIN paralela dentro da ABIN é crime, mas ele cumpriu, ele preferiu trair o país e cumprir uma ordem ilegal do então presidente. É claro que as consequências viriam, e quando vieram, Ramagem pegou uma condenação de 16 anos de cadeia. E no vídeo ele confessou não só que fugiu, como também que a fuga tem a anuência do governo dos Estados Unidos. Isso precisa ser visto, porque se for verdade, então significa que o presidente Donald Trump, que quer bombardear a Venezuela, é leniente, conivente com criminosos brasileiros? É isso? Então isso tem que ser avaliado. Mas eu volto para a psicologia forense. Bolsonaro não recua de suas condutas ilegítimas, ilegais. Vamos fazer um outro comparativo. No tempo em que boa parte do PT acabou em cana, inclusive seu líder principal, Lula, na época da Lava Jato, a tática que foi utilizada foi a do silêncio. Os acusados não ficavam falando, não ficavam dando entrevista. Quem falava por eles eram os advogados, que diziam que a defesa se daria na forma da lei. E de fato foi. E eles foram condenados e foram para a cadeia sem esculhambar o juiz, sem jurar de morte o juiz, sem ameaçar o juiz. Mesmo considerando que o juiz era Sérgio Moro, que todo mundo sabe quem realmente era hoje que ele tem esse mandato de senador. E aí, talvez uma das figuras mais poderosas daquele período, José Dirceu,
vou fazer aqui um comparativo dele com o Ramagem, José Dirceu tinha muita acusação. Cumpriu pena no presídio da Papuda, não fugiu do Brasil. O delegado Ramagem, que cumpriu ordens ilegais do Bolsonaro, que foi eleito deputado porque o Bolsonaro sabia que o Ramagem tinha crime demais nas costas, e a ideia de elegê-lo deputado foi para que ele se beneficiasse da imunidade parlamentar. O que é que fez o Ramagem? Fugiu para o exterior. Não foi homem para cumprir sua pena e baixar a crista e dizer, tá bem, errei sim, vou cumprir minha sentença. Não. Então esse povo é irrecuperável. Carla Zambelli, se tem uma coisa que não veio da boca daquela senhora foi, eu me arrependo, eu peço desculpas, eu errei, vou cumprir minha sentença. Não, ela fugiu para os Estados Unidos e depois fugiu para a Itália. E para nossa sorte, o Brasil tem acordo de extradição com a Itália. E por isso ela vai voltar para cá para cumprir a sua pena. Então esses fatos eles precisam ser avaliados à luz da psicologia forense para a gente observar por que o Bolsonaro agora foi preso preventivamente. O vídeo da tornozeleira é mais do que esclarecedor do crime que ele cometeu e aquilo não foi coisa de doido nem de alucinado. É porque havia sim um plano combinado para ele fugir. Ora, se o Ramagem fugiu sorrateiramente do Brasil, falsificando passaporte, agindo exatamente como que ele é, um bandido, dando entrevista nos Estados Unidos para um criminoso como Alan dos Santos, que está foragido do Brasil desde o ano 2021. Então, senhoras, senhores, não precisa perder seu tempo com discussões com quem perdeu o prumo de entender as coisas pelo que as coisas são. E as coisas estão da seguinte maneira: Bolsonaro só escala os seus crimes. Ele só piora a sua situação porque ele é o senhor do seu próprio destino. Ele é o CEO das suas escolhas. E as escolhas dele é nunca se curvar, ou seja, eu cometo o crime, eu sou flagrado, eu sou pego, eu vou ser punido, mas eu continuo esculhambando o juiz, eu continuo atacando a justiça, o Supremo, a Procuradoria-Geral da República, quando o certo era baixar a crista e dizer, errei sim, peço desculpas, vou cumprir minha sentença. Para quem gosta de confundir religião e política, o purgatório vem quando a pessoa se arrepende. E o Bolsonaro não se arrepende de nada, porque ele não tem essa virtude, a do arrependimento. Mas não tem mesmo. E do ponto de vista da psicologia forense, que é a que eu prefiro avaliar, o caso dele é de um detento irrecuperável, que agora, para evitar a possibilidade bastante clara de uma fuga, o jeito é trancafiá-lo logo, com segurança mais agravada, porque ele, à 00:08 do sábado, já no sábado 22, estava com ferro de solda tentando arrancar a tornozeleira, quando eu imaginava que um homem da idade dele já estaria recolhido, adormecido. O que nunca adormece dentro do Bolsonaro é a vilania. Portanto, se identificar com isso é se identificar com o crime. Do ponto da psicologia forense, pessoas como ele, os filhos, o Alexandre Ramagem e aqueles apoiadores mais exaltados, pessoas como essas, do ponto de vista da psicologia forense, que não se curvam à regra, não se curvam à lei vigente, são considerados bandidos irrecuperáveis. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação. Entendendo a notícia, com Cláudio Teran.